Olá, a partir de agora, pela TNH1 TV, a mais nova emissora do Sistema Paulistano de Comunicação, está no ar o programa Saúde e Você. E o programa de hoje entrevista o Dr. Newton Jorge. Ele é clínico geral e especialista em medicina interna. Dr. Newton, muito obrigado por ter atendido o nosso convite. Eu agradeço a você a oportunidade de me colocar à sua disposição e do seu público telespectador para interagir nos assuntos que você achar pertinente e que sejam da minha obrigação fazê-lo como um homem de medicina já há 35 anos. Coisa boa. Dr. Newton, para começar, medicina interna, só para o telespectador entender, quais são as patologias que envolvem a medicina interna? Olha, a medicina interna, na verdade, ela é uma especialidade antiga, muito antiga. Talvez da época de Hipócrates, 460 anos antes de Cristo, já existisse a medicina interna. Ela é a macro especialidade que envolve todo o funcionamento fisiológico, patológico, anatômico do corpo humano. É uma especialidade complexa que exige do profissional uma preparação muito grande, uma abrangência muito grande e uma dedicação ética e humanística fundamental para que as coisas que acontecem com o organismo humano, e não só, possam ser esclarecidas. Mas assim, de uma maneira mais resumida, para que o telespectador possa entender melhor. Aparelho digestivo, aparelho respiratório, aparelho urinário, psicossomática, questionamentos de ordem comportamental, a parte dermatológica clínica, a parte oftalmológica clínica, as indicações, as contraindicações, os comentários, os delírios, as patologias envolventes do mundo moderno, tudo isso está inserido na medicina interna. E o clínico geral, que as pessoas conhecem mais como clínico geral, ele cuida também dessas mesmas doenças? Ele cuida e é interessante que eu gostaria de explicar assim, uma clínica médica bem feita, ela tem uma resolutividade superior a 85% dos problemas que chegam. Um bom clínico, um clínico que se preze, que tenha atenção com o seu paciente, ele pode resolver um problema dermatológico clínico, ele pode resolver um problema reumatológico clínico. E se ele precisar de uma especialidade complementar, ele já encaminha o paciente com a patologia orientada, pré-definida, apenas para melhorar o acompanhamento e confirmar o diagnóstico e acompanhamento. Então, é uma especialidade hoje muito pouco compreendida pela população, porque muitas vezes a população resolve procurar um especialista em neurologia porque tem uma cefaleia, uma dor de cabeça, por exemplo. E essa dor de cabeça está ligada, por exemplo, a um outro processo que não tem nada a ver com a neurologia. O clínico, o especialista em medicina interna, resolve isso e quando é necessário encaminhar para o neurologista clínico ou neurocirurgião, já encaminha com o diagnóstico pronto. Essa é uma especialidade que precisa, inclusive, ser valorizada no seu dia a dia. Tamanha é a demanda que ela tem, tamanha é o poder de resolutividade que ela tem, tamanha é a importância não dada, principalmente pelos planos de saúde. Doutor, qual a importância de um clínico geral na vida de um paciente? A importância é total. O clínico geral, ele deve ser o condutor dos assuntos relacionados à saúde das empresas, à saúde das famílias e à saúde como um todo da comunidade. É pena que os governos não investam no clínico. O clínico hoje, para sobreviver com dignidade, não são muitos, são poucos. Daí haver uma certa rejeição dos novos médicos em aderirem às profissões clínicas, a medicina interna, por exemplo, porque eles procuram mais especialidades menores, com resolutividade, das quais eles não precisam de tanto envolvimento, cujos diagnósticos são rápidos e, com o auxílio da tecnologia, precisos. Agora, doutor, hepatite, nós sabemos, você sabe também que está em casa, é uma doença silenciosa.
Eu lhe pergunto como é que a pessoa sabe que está com hepatite, quais são os principais sinais que ela começa a avisar você, opa, procure um médico que você deve estar com hepatite. Tem vários tipos de hepatite. As mais comuns, hepatite A, hepatite B, hepatite C, a mais letal. Como eu disse a você, como você disse, e muito bem, muitas vezes elas caminham com o paciente de maneira silenciosa. Mas existem em alguns momentos, alguns sinais, por exemplo, na hepatite A, que atinge muito adolescentes, também atinge pessoas adultas, ela dá alguns sintomas que podem despertar ao clínico a pesquisa e a confirmação. Ela é a mais benigna de todas. Por exemplo, astenia, moleza no corpo, sensação de desfalecimento, náusea, intolerância para os alimentos comuns do dia a dia, urina escura, fica cor de guaraná, coceira no corpo, que nós chamamos de prurido cutâneo, escleróticas amareladas, e são os sintomas clássicos que às vezes levam o paciente ao médico. Nas hepatites B e C, é necessário que o clínico desperte no paciente a importância de que deve pesquisar esses sintomas, porque eles às vezes são silenciosos. E quando tardiamente aparecem, normalmente as doenças já estão instaladas com consequências graves. Então, faz parte hoje em dia do protocolo do Ministério da Saúde, e em Alagoas isso está sendo feito com muita segurança. Agora mesmo há uma campanha sobre isso, no sentido de se precocemente detectar essas hepatites que são silenciosas no início. Eu vi recentemente uma entrevista de uma colega ligada à Secretaria de Saúde, que expressou-se muito bem, de que essa pesquisa é disponível, é gratuita e é extremamente fácil de fazer, porque além de pesquisar as hepatites, pesquisa sífilis, que está voltando a acontecer de maneira assustadora, pesquisa também doenças ligadas ao HIV, a AIDS. Você que está chegando agora, você está na TNH1 TV, a mais nova emissora do Sistema Pajuçara de Comunicação. O programa é Saúde em Você e hoje entrevistamos o Dr. Newton Jorge, especialista em medicina interna. Doutor, hepatite é um caso que preocupa toda a população, evidentemente, porque é uma doença silenciosa. Passamos nos centros das cidades, observamos muitos alimentos expostos. Eu lhe pergunto qual o perigo que esses alimentos trazem para a população? Imensos, imensos. A vigilância sanitária tem atuado bastante nesse sentido. Simplesmente, as desobediências são culturais. As pessoas que comercializam esses alimentos, muitas vezes, não aderem às orientações básicas que existem. Alimentos expostos a céu aberto, alimentos fabricados, acondicionados de maneira incorreta e consumidos pela população, você encontra em todas as ruas de Maceió, em toda a orla marítima, e isso preocupa muito, principalmente quando chega esse período em que o calor aumenta, a frequência de pessoas em períodos de férias também é mais abundante e é difícil, porque o poder aquisitivo da população é pequena. Então ela encontra nesses alimentos um preço mais acessível e eles consomem com a intenção de saciar a sede, a fome, durante aquele período de lazer que eles se encontram. Eu chamo muito a atenção para as frituras, são aqueles alimentos fritos em óleo, que às vezes não são fritos na hora, já são vendidos fora do momento de fritura. Eu chamo muita atenção para líquidos no plural, começando pela água, terminando pelo refrigerante, ou determinados tipos de suco em que as origens não são seguras. Hoje em dia já existem lacres de segurança. Eu chamo muita atenção para alimentos condimentados que não podem ser expostos dessa maneira, mas que são vendidos. A vigilância sanitária vai atrás, proíbe, tira de um lugar, o camarada roda, vai para outro. Daí a pouco já está no outro canto. Quer dizer, eles são muitas vezes colocados para o consumo de maneira migratória. Então há uma dificuldade muito grande de fiscalizar isso. Também é necessário uma fiscalização muito grande em próprios restaurantes, lanchonetes,
e ambientes que comercializam medicamentos. Muitas vezes a gente entra num determinado restaurante e vê que as condições de higiene não são as recomendáveis. Como também existem locais, é preciso que se diga, em que os proprietários estão permanentemente preocupados e vão à mesa do cliente e fazem perguntas. Ainda nesse último final de semana eu estive num restaurante, não vou citar o nome, em que o dono do restaurante foi na minha mesa e foi em outras mesas e eu fiquei acompanhando o desempenho dele, a preocupação dele com a qualidade do alimento e com a satisfação do cliente. Isso é uma medida de primeiro mundo que precisa ser adotada no Brasil. Nós somos uma cidade muito bonita, eu conheço muitas cidades do mundo, Maceió é muito bonita, nós vamos crescer nesse ambiente de adesão de pessoas que vêm de outros locais, quer do próprio Brasil, quer do exterior, mas nós precisamos melhorar muito ainda, apesar do trabalho que está sendo feito. Eu procuro ser justo quando digo isso, seria não muito recomendável dizer que não há vigilância, mas é preciso que a sociedade contribua com essa vigilância. Eu vim andando essa semana e passei por uma senhora que tinha acabado de tomar um iogurte, ela estava vendendo chip de celular e jogou a embalagem de iogurte no chão e eu cheguei e brinquei com ela, disse assim, olha, eu vim ali comprar um chip. E não vou comprar porque presenciei a senhora fazer uma coisa que não deve fazer, que é jogar a embalagem de iogurte que a senhora acabou de ingerir no chão. E ela ficou toda canhada, disse, não, mas eu apanho e eu digo, não, apanhe, daqui a pouco eu passo aqui de novo e talvez eu lhe compre o chip. Verdade. Deixei esse grilo na cabeça dela. Doutor, diabetes também é uma doença silenciosa. Quais são os sintomas iniciais? O senhor vai responder daqui a pouco, depois dos nossos comerciais. Eu volto já. De volta aqui na TNH1 TV com o programa Saúde em Você. O Saúde em Você de hoje entrevista o Dr. Newton Jorge. Ele é especialista em medicina interna. Doutor, perguntava no bloco anterior os sintomas da diabetes. Também é uma doença silenciosa, né? Mas existe, assim, um sinal que a pessoa possa dizer assim, eu posso estar com diabetes? Primeiro, ver se ela tem história familiar. É fundamental. Se essa pessoa tem história familiar de diabetes na família, com parentes diretos ou indiretos, deve procurar um médico e dizer isso a ele. O próprio médico fica sensibilizado e pesquisa. Esse médico deverá explicar o ritmo do acompanhamento ao longo da faixa etária. A segunda coisa, tem um dado recente, eu digo recente porque é dos últimos 3 meses, porque o dia do diabetes ou da diabetes, os dois termos são corretos, de que o seguinte, todo mundo tem medo de AIDS. Eu acho que estamos de acordo. Você está de acordo e quem não está em venda em casa nesse momento, todo mundo tem medo de AIDS. Mas assim, há um dado que mostra agora da Organização Mundial de Saúde que o diabetes mata 4 vezes mais do que a AIDS. Se você considerar isso, o diabetes é uma doença metabólica, ligada muitas vezes a fatores familiares, mas também a fatores alimentares, a excesso de peso, a abuso de composição alimentar, perfeitamente possível de controlar a prevenção pelo médico e pelo paciente, só que o médico muitas vezes não está na casa do paciente. Eu oriento muito os meus pacientes para que tenham um cuidador em casa. Quem é o cuidador do diabetes? É aquela pessoa que dá a medicação na hora certa, que não permite que tenha na geladeira determinados alimentos que podem ser consumidos e fazem mal ao diabetes, e que quando quem não é diabético, que vive naquele ambiente familiar, tiver necessidade de conseguir consumir esse alimento, consuma fora de casa. Esse cuidador, ele é fundamental no equilíbrio, ele deve inclusive acompanhar o diabético com a consulta médica. Os endocrinologistas fazem um papel muito bom nesse sentido, porque uma vez diagnosticado pela clínica, pela medicina interna o diabetes, depois de pronto o diagnóstico, nós encaminhamos para os endocrinologistas, muitas vezes encaminhamos também para nutricionista, para que a dieta balanceada de 1.200 calorias,
e os horários dos medicamentos e a decisão de se esse diabetes é insulino dependente ou não, seja feita pela especialidade. Então, um conjunto de coisas se formam para que isso seja controlado. Esse número é assustador. 4 vezes mais mortes no mundo por diabetes do que por AIDS. Pegando esse gancho do senhor aí, qual é o limite máximo desejado para a taxa de glicose? Olha, depende muito de como a glicose é medida no momento da pesquisa. Se ela é medida no digital, tem um parâmetro. Se ela é medida endovenosa, colhida em jejum no laboratório, já tem outro raciocínio. Mas assim, há um parâmetro para menos e para mais que não deve passar de 60 e 110, ou no máximo 100. Havendo história familiar, se o indivíduo já tem um valor próximo do máximo, ele já tem que entrar no mecanismo de prevenção alimentar, de controle de peso, de controle metabólico. É um trabalho que começa e não tem fim, porque ninguém cura diabetes. Há uma esperança muito grande no momento, principalmente com a pesquisa das células-tronco. Existem experiências nacionais e internacionais que apontam para um futuro próximo uma resolutividade maior, porém, no momento, tem que haver um trabalho de equipe. E a família precisa estar envolvida. Eu alerto isso, porque muitas vezes a família não contribui com o diabético que está em casa. E isso é desesperador. Doutor, observamos muitas vezes as pessoas caminhando na praia, né? Isso é uma rotina até, digamos assim, benéfica para a saúde. Eu lhe pergunto quais são os benefícios que uma boa caminhada oferece para o cidadão e qual o limite da caminhada, doutor? Qual o tempo? Depende muito também da faixa etária, da maneira como a pessoa caminha, se ela se preparou ou não para fazer essa opção. Essa opção deve ser feita começando sempre pelos clínicos, medindo os valores metabólicos das suas taxas, orientando para o tempo, orientando também com pessoas da área da endocrinologia, da fisiopatologia corporal, terapeutas especializados nesse sentido, porque, como você disse, é muito comum a gente encontrar pessoas, às vezes, caminhando fora da hora. Eu vi a semana passada, meio-dia, com a temperatura de 36 graus, um cidadão de mais de 60 anos de idade caminhando exaustivamente. Quando eu olhei para ele, tive medo. Porque você notava que ele estava no esforço máximo. Aquela não era a hora dele caminhar. Não é saudável, Ele né, devia ter começado a caminhar às 6 da manhã, depois de fazer uma alimentação leve, prévia. Não precisa fazer tanto esforço, precisa ter uma orientação de quanto espaço ele deve ter. Até o próprio calçado, o próprio tênis, se for o caso, que ele tem que usar, tem que ter um critério. O percurso, o espaço em que ele está caminhando, se é um espaço regular, se é irregular ou não, e não precisa exagerar, precisa ter repetitividade, ter equilíbrio e saber que o exercício está sendo feito para melhorar o condicionamento físico, corporal, muscular e psicossomático. A inserção de uma atividade que vai dar lucros no que diz respeito à autoestima e ao prazer. Agora, doutor, aquele telespectador que está nos assistindo, que diz assim, sempre diz assim, eu não tenho tempo para caminhar. Como é que ele deve fazer? Qual o horário que ele deve caminhar? Porque depois que ele é acometido por uma patologia, aí arruma um tempo, né, doutor? Exatamente. O que é que ele deve fazer, você o sabe, tempo necessário aí? Os especialistas em marketing de desempenho dizem isso, tempo é administração. Se você fizer uma cronologia diária, mensal, anual dos seus compromissos, você encontra regularidade de tempo para fazer qualquer coisa que tenha movimento, que tenha aeróbica e que possa ajudar no desempenho do dia a dia e melhorar a autoestima. Nunca se deve dizer, eu não tenho tempo. Há tempo para tudo, porque há tempo para ir ao shopping, há tempo para ir ao cinema, há tempo para ir ao teatro, há tempo para bater papo, às vezes que não tem interesse, porque não tem tempo para uma atividade física leve, regular e moderada. É verdade. O programa é Saúde Você. Você está na TNH1 TV, a mais nova emissora do Sistema Profissional de Comunicação. O nosso entrevistado de hoje é Dr. Newton Jorge. Dr. Newton Jorge, outra patologia do tempo moderno, né? Está aí a tecnologia avançando, a globalização e o estresse. Todo mundo está falando do estresse. O que fazer, doutor, para evitar o estresse?
O estresse é uma palavra que entrou na medicina nos anos 50. Antes, não se falava nessa palavra. Aliás, ela não é uma palavra do vocabulário brasileiro, é um estrangeirismo. Tudo bem. Assim, o que é o estresse? O indivíduo às vezes diz assim, eu estou tendo um mau desempenho no meu trabalho porque eu estou estressado. E muitas vezes eu pergunto assim, você está estressado com o quê? E ele me diz assim, não, o meu chefe, e eu não estou contente com o trabalho que faço, eu acho que o meu desempenho está muito além daquilo que eu sou capaz de fazer. Peraí, então isso não é estresse. Isso é metodologia comportamental de vida que não está correta, não está sendo administrada, ganhe o seu chefe, consiga interagir mais com seus colegas e cadê o estresse? Desaparece. Eu estou estressado com a minha esposa, eu estou estressado com os meus filhos. Converse com eles em casa, abra diálogos, estabeleça critérios de decisões, procure ter mais autoestima. Agora, você tem alguns quadros de ordem comportamental orgânica ou psicossomática que levam a determinadas situações de questionamentos, principalmente no lado comportamental, que podem ser corrigidos desde que se procure um médico ou terapeuta para entender melhor as situações. Agora, nem sempre isso é feito. Agora, doutor, uma pergunta que eu não posso deixar de fazer ao senhor. A gente ouve muita pessoa dizer assim, eu vou fazer um check-up. Eu lhe pergunto, quais são os exames necessários para um check-up? Isso é muito comum, você está coberto de razão. Muitas vezes o paciente senta na frente do médico e diz assim, eu vim aqui fazer um check-up.